minha mãe adiantou. Difícil é saber adorar a Deus em espírito e verdade. Por força da inferioridade, a criatura toma o que é exterior pelo que é interior, aceita o que é grosseiro no lugar do que é divino. Sendo espírito, que é mais, transforma-se naquilo que é menos, sujeitando-se à matéria. Um pedaço de pau ou de pedra termina valendo mais do que um pensamento elevado, ou ainda mais do que um sentimento nobre. Um homem fazendo gestos pagãos, vestindo roupas simplesmente pagãs, cobrando pelo que faz sem o menor conhecimento dos possíveis ou impossíveis resultados, vale mais, para um espírito medíocre, do que uma oração breve e sincera, feita em conformidade com o ensino de Jesus, que mandou entrar no quarto e orar em secreto. Enfim, irmã Alzira, a Terra ainda é um mundo incrédulo, cheio de fetichismos e de superstições. É o mundo em que a própria revelação serve para fins que contrariam a lei de Deus e os exemplos de Jesus Cristo. Ela respondeu, convincente. Por isso mesmo, queridos amigos, as altas regiões fazem honra aos altos merecimentos. Quem poderia discutir a autoridade daqueles que se elevaram pelos grandes conhecimentos e pelas virtuosas exemplificações? Eis aí, meus queridos, que as leis do Senhor estão vigilantes, para que a cada um seja dado conforme os merecimentos. Num repente ela estacou, ouviu alguém ao lado e transmitiu. Seu esposo está dizendo, para que não esqueçam jamais os ensinos do último capítulo do Apocalipse. Verdadeiramente, o anjo relator do Apocalipse disse ali tudo quanto tinha a dizer, sobre as leis de causa e efeito, em síntese. Aproveitando o lapso de tempo havido, minha mãe perguntou-lhe: como se sentiu em seguida ao desencarne? Ela respondeu: ao desligar-me do corpo, ou ser desligada pelo oficial que cortou o liame fluídico, apenas tive tempo para ver os amigos e parentes que me vieram receber no pórtico da vida maior. A seguir adormeci, entrei em letargia, só acordando muitas horas depois, envolvida e penetrada de sublimes vibrações. Estava como se fosse embalada por brisas divinas, pairando acima de condições humanas, usufruindo bem-aventurança angelical. Foi então que foram se chegando alguns parentes e amigos, e também servidores do local, todos muito felizes, trazendo seus cumprimentos, apresentando as boas-vindas. Lembrando lições ouvidas, minha mãe perguntou-lhe: consta que é preciso treinar o poder mental, a fim de controlar os recursos motores e volitivos. Como poderia nos explicar isso? Explicar é fácil, disse ela, mais difícil, e por vezes impossível, é a realização, quando o espírito não dispõe de recursos evolutivos e merecedores. É necessário, para efeito de concretizações funcionais, partir sempre do estado de merecimento, pois a questão executível está sempre relacionada com a situação evolutiva e com as disposições conceptivas. Muito daquilo que se pode pretender não se pode resolver, por falta de merecimentos e de recursos positivos. Quanto aos demais fatores, pertinentes à economia geral, tendo início no plano espiritual e atravessando o moral, o mental, o intelectual e a vasta gama fluídica, tudo se torna simples processo de adaptação, mormente pelo fato de influírem amigos e funcionários amorosos e competentes, agenciando ordens superiores. Como podem observar, tudo é questão de merecer. Quem interpretar o ensino de Jesus terra a terra, deverá fazê-lo de maneira ampla, alçando-se ao plano espiritual, pois também nestes reinos consegue mais aquele que em primeiro lugar busca o reino de Deus e a sua justiça. É um erro muito grande, saibam, fazerem separação entre os diferentes planos da vida, uma vez que, tanto para melhor como para pior, há um traço que tudo liga e relaciona. Ora, sendo normal que os recursos estão na intimidade profunda do espírito, e que dele dependem os desabrochamentos, também é normal que o agente de ligação esteja no próprio espírito, em forma de leis fundamentais. Essa realidade, interferiu minha mãe, e é maravilhosa. Honra o Filho e glorifica o Pai Divino, porque apresenta e testemunha os direitos e os deveres, além de garantir relativas liberdades de ação, através do que o Filho se transforma em usufruário de suas próprias realizações. Essa, tornou o espírito da senhora Alzira,
a grande questão a ser reconhecida. Quando o filho chega a compreender que as glórias espirituais lhe estão na estrutura individual, apenas aguardando manifestação, e que a manifestação deriva de trabalhos amorosos e sábios, em pouco tempo e à custa de poucos esforços pode libertar-se dos embaraços pagãos e idólatras, forçando a projeção nos domínios realmente superiores. Tenho a dizer, tomando meu caso por exemplo, que a certeza da presença divina me auxiliou divinamente, vivi cultivando a sintonia e desencarnei embutida na certeza da unidade. Quando, pois, estive a par de minha desencarnação, ao acordar do sono feliz, tudo quanto tive a fazer foi concentrar o pensamento e harmonizar a situação em consequência da feliz mentalização. Se é para dizer tudo em uma simples palavra, direi que nada mais fiz do que concentrar a mente em Deus, na gloriosa luz divina, procurando agradecer os proveitos da encarnação. Amei, a fim de poder agradecer, e, com isso, harmonizei a minha situação psíquica. Ao invés de imaginar na estrutura do corpo perispiritual, da vasta gama que o forma e caracteriza, eu tudo resolvi apenas amando intensamente. Pode ser que existam muitos outros recursos, conforme ensinam certos livros ditos ocultistas, livros muito cheios de arrazoados sectários, livros realmente cheios de concepções obsoletas. Pode ser, repito, que existam muitas outras maneiras de se equilibrar a situação e organizar a economia motora em geral. Eu, no entanto, assinalo a importância do amor. Quem mais compreende e aplica os recursos do amor, como lei e como função executora, a se espraiar em obras de fraternidade, esse é que consegue mais em menos tempo, e à custa de menores esforços, porque o Senhor sabe e pode mais do que as pobres concepções de alguns de seus presumidos filhos. Encantada, minha mãe agradeceu-lhe os ensinos, havendo ela concluído. Não nos esqueçamos, meus queridos, que as leis derivam de Deus, sendo que seus filhos apenas devem aprender a usá-las, aplicá-las bem. Não se inventem, portanto, regras e artifícios complicados, quando por Deus tudo é simples. De todas as ciências, a maior é a do amor. Quem mais ama é aquele que mais pode, porque enquanto os fracos em amor necessitam recorrer a 1001 artifícios e esforços, o que mais pode em amor executa com o poder de sua vontade. É por isso que, na razão direta em que nos planos inferiores prevalecem as máquinas e os instrumentos, nas regiões superiores prevalecem os poderes diretos da simples vontade. Tendo volvido a mim, anunciou. Seu pai diz que está com 2 serviços marcados para esta noite, pede que esteja pronto, equipado de valores na hora certa. Depois dela ter sido, encerramos a sessão, amplamente satisfeitos, ungidos de sublimadas graças. De minha parte, com a mente volvida aos trabalhos no plano espiritual, sustentava alto padrão de vida moral, pois o pensamento e os nobres sentimentos perfazem o eixo, em torno do qual giram as eficiências do fenômeno desdobrante. Aguardei a noite, portanto, como quem aguarda, estando sedento, a água com que mitigar a sede. Capítulo 9. Uma das características que manifesta a estultícia humana, em matéria de religião, é a sem cerimônia com que alguns grupos sectários, pretendendo foros de autoridade, arquiteta, planeja e aplica conceitos menos respeitáveis à verdade. O sectarismo é, sem dúvida, uma das expressões da involução, do atraso espiritual, é por ele que, em nome de Deus, se cometem todas as faltas contra as leis de Deus, obrigando as criaturas à prática de erros crassos. Talvez que menos faltas houvesse, a engrossar o farnel das culpas, se a questão espiritual não estivesse tão ligada aos imperativos do bolso, do estômago e de outros interesses mundanos e fisiológicos. Porque, uma vez tornado o homem sujeito às necessidades inadiáveis e intransferíveis, e estas necessidades funcionando como primaciais, acima dos deveres de máximo respeito à verdade, tudo faz compreender que o homem, necessitado e fraco que é, baqueia em face da verdade e proclama os interesses mundanos e fisiológicos. Posterga a Deus em benefício da pância e de outros mistérios realmente subalternos. De todos os erros considerados como produtos da falibilidade humana, ou derivados da incapacidade de conceber melhor aos fundamentos e planos da verdade,
A grande maioria tem alicerce nos reclamos do mundo e de suas paixões. Quem fez da religião o seu meio de vida, nunca poderá ser realmente sincero para com a verdade. Chega a hora em que, embora reconhecendo algumas verdades melhores, tenha de calar ou até negar, em virtude dos reclamos inferiores. Convido o céu a calar, para que o mundo animal possa clamar. Esse foi o tema que envolveu a questão tratada naquela noite, o primeiro trabalho ao qual nos demos a resolver. Temos, disse meu pai, um pequeno serviço a realizar. Há uma criança, que está agora com 5 anos, e que vem sofrendo de ataques desde os 6 meses de idade. Como tenha sido examinada e tratada pelos melhores médicos, nada resultando em seu benefício, deram os pais em recorrer ao espiritismo. Como sabe, todo e qualquer pedido feito em base de seriedade, movimenta nestes lados todo o mecanismo para isso disposto. Sem dúvida, papai, temos conhecimento dessa verdade. Aliás, sempre nos disseram os guias, da necessidade total de atenção aos pedidos feitos, uma vez que os espíritos têm muito o que fazer, não podendo empatar tempo naqueles rogos menos respeitáveis, ou que não mereçam dos encarnados a melhor atenção. Ele explicou. Exatamente por 2 motivos primordiais. Um é por causa da eficiência, visto como as atenções humanas são veículos de elementos energéticos. São forças mentais de ligação, forças que lastreiam fluidos eletromagnéticos, com os quais podemos contar. A fé reclamada por Jesus, lembremos, nunca foi em caráter contemplativo, mas sim mecânico ou eficiente, como instrumento de ação direta. O segundo motivo, Teodoro, talvez tenha razão ainda mais justa, pois se prende ao plano moral religioso dos suplicantes ou dos impetrantes. Temos por dever encarecer as razões educativas, muito mais do que as puramente imediatistas. Se fosse para tratar apenas de curar os corpos e beneficiar os interesses imediatos ou temporais, nenhum merecimento teriam os nossos trabalhos intercessórios. Visamos o bem geral, honesto ou segundo a lei, mas temos em mente, acima de tudo, a edificação espiritual. Quem procurar o mundo espiritual, para efeito de intercessões, lembre-se de que lhe cumpre atender aos deveres e de melhora espiritual, antes de mais nada. Como lhe aguardasse o pronunciamento específico, atinente ao caso em foco, atendeu, esclarecendo. No caso presente, o primeiro a ser tratado, temos uma família de 8 elementos, todos envolvidos numa questão ruidosa e criminosa, vivida há mais de 200 anos, na Espanha. É apenas um caso, como são tantos outros milhares de casos, em que famílias de pro se liquidavam, em lutas de vida e morte, ora tomando feição ostensiva, ora deslizando para o terreno das brenhas tenebrosas da traição. Como, porém, todos estamos por natureza endereçados ao reino do céu, devendo realizar o serviço da harmonia, porque fora da lei ninguém pode vencer, eis que retornam alguns dos implicados ao plantel da carne, a fim de que sejam postos em função os primeiros recursos conciliatórios. E como não existem mistérios nem milagres na ordem emanada, eis também que os mesmos interesses de famílias os terão que reunir e tornar realmente amigos. Por questões de famílias, desavieram-se por questões de família far-se-ão de novo amigos. Antes estavam em lados opostos, motivo por que se chocaram, criando karma doloroso. Agora estão ligados por laços de sangue, razão por que lutarão pela harmonização. E nas bases está a lei reencarnacionista, o instrumento de evolução e de redenção, lei até odiada pelos que se dizem ministros de Deus. Considerando o quanto é ridícula a conduta humana, quando para atender a seus mesquinhos interesses se esbate contra as leis de Deus, anui. Dentre muitos outros erros, esse é um dos piores, porque atenta contra o princípio de justiça, de maneira direta e violenta. Bastante contrariado, meu pai comentou. Os que negam as leis de Deus são quase sempre aqueles mesmos que jamais procuram as investigações de modo acima de sectarismos e parcialidades. Fazem em nome do fanatismo que esposam, fanatismo que, infelizmente, tem nas bases alguns ou vários interesses temporais e mesquinhos. E como por princípio nenhum outro bem é de tão magna importância, como só ser a libertação espiritual,
Entristece muito reconhecer que os bens mundanos constringem as verdades de Deus. Todavia, antes de mais nada, vamos movimentar os primeiros recursos, conforme os rogos de que fomos objeto, rogos aliás feitos com rigorosa atenção, porque movidos pelos mais rigorosos sentimentos, como costumam ser os sentimentos paternais. Tomando a direção de modesta casa operária, num subúrbio de grande cidade, fomos deparar com a família reunida, comentando a questão. O relógio de parede estava assinalando Nadir, quando ali demos entrada. Vamos deitar, disse a senhora da família, tomando no colo a menina, aquela que meu pai dissera ser, agora, a vítima de cruel perseguição. Vamos ver em que dará mais este tratamento, considerou o pai de família, não muito seguro das possibilidades, consoante as radiações emitidas. Quando nada seja a eles possível, disse a mulher, tudo fazem gratuitamente, sem objetivos de lucro. Confiemos, portanto. Meu pai explicou-me. Por intermédio de pessoa amiga, fizeram consulta em um centro espírita, e havendo feito alguns servidores as devidas investigações, encontraram os tristes acontecimentos do pretérito, ligados aos imperativos da lei ressarcitiva, isto é, em tempo de ser iniciada a movimentação dos recursos conciliatórios. Descobriram, enfim, que a justiça os colocou em face da questão, em fase recuperativa, ocultando-lhes o conhecimento de causa. Todos estão sofrendo com o mal da criança, nem de leve supondo que são entre os velhos devedores, verdadeiros cúmplices de faltas gravíssimas. Temos aí, defronte a nós, os pais e 5 filhos, sendo a caçulinha o que sofre de ataques, aquela que traz a família toda em dolorosa apreensão. Apesar de reconhecer a lei de causa e efeito, ou de absoluta justiça, dói na alma a tristeza que os domina. Sente-se que sofrem tremendamente. Sem dúvida. Aí estão, no entanto, grandes senhores do passado, grandes endividados perante a consciência. O pai e a mãe pertenceram a uma das famílias beligerantes, enquanto os filhos pertenceram a outra. A criança que sofre o assédio cruel, hoje uma linda menina, foi naqueles dias um ardiloso matador traiçoeiro, homem que, mais tarde, também veio a morrer violentamente. Os 2 espíritos monstruosos que a castigam, foram recrutados pelos adversários desencarnados, quando se deu o desligamento. Andaram trocando violentas perseguições, até poucos dias antes de renascer o grande matador, nesse corpozinho feminino. Mais tarde, sem o saberem, foram colocados frente a frente, continuando a perseguição, a fim de, pelo sofrimento, não só irem resgatando um pouco mais, como criando clima para o rompimento dos vínculos odiosos, além de se irem engrenando as peças do processo intercessório. Então, intervim, o ponto em que chegaram agora, depois de tantos recursos baldados, estava no programa judiciário. Simplesmente. Fora elaborado o programa, pelos servidores da lei e da justiça. Como são todos entre si devedores, e de modo geral perante a lei, foram traçados os planos e colocados os indivíduos nos respectivos lugares. Alguns outros elementos estão no rol da família, como tios e primos, que também têm sofrido, embora sob outras condições e situações, além de tomarem parte nesta chaga viva e cruciante. Como iremos agir? Perguntei, sequioso de ação, desejoso de saber como iriam reagir aqueles 2 monstruosos elementos que envolviam a menina com os seus infernais propósitos. Iremos agir, disse-me ele, de maneira a que sintam as influências de suas próprias atenções para com as verdades espirituais. Importa mais o reconhecimento, por parte de todos, das realidades imortais e responsáveis, do que mesmo o caso em si. Tudo isso teve uma causa, que foi a inconsciência religiosa, e, por isso mesmo, importa mais a causa do que o efeito. O efeito, como deve compreender, será apenas o pretexto, visto como a grande questão é a confraternização pela educação. Teremos a cooperação de outros servidores da lei. Teremos tudo quanto venha a ser necessário, uma vez que os familiares se prontifiquem a agir com consciência e vigorosa certeza. De um modo, porque sofrendo pela causa própria, muitos já têm os seus elementos sofrido torturas tremendas,
E de outro, porque hão de ser grandes servidores da causa do Senhor. Desde que venham a ter bons conhecimentos, serão encaminhados a servir, porque desejarão expandir as verdades conhecidas. É isto, saiba, um vasto programa, que tenderá a se desenvolver, tendo por base apenas algumas sanguinárias inimizades do passado. É a lei que se imporá, transformando perseguições em obras de renúncia, ódios de morte em trabalhos de amor, aversão à lei em programas ideais. É sempre, Teodoro, a verdade a se radicar nas almas, lastreando nas penas impostas as bênçãos do feliz aprendizado. E para dar-me resposta direta, completou. Assim que a menina esteja a dormir, quando os trevosos elementos começarem a persegui-la fora do corpo, faremos o devido. Porque assim tem sido, de alguns tempos esta parte. Quando o espírito deixa o corpo, embalado pelos pensamentos de criança, pensando em seus amiguinhos e brinquedos, os dois monstrengos aparecem, causando terrível pânico. É quando a menina acorda, às vezes com gritos e gemidos profundos. Às vezes com ataques do que duram alguns minutos. Meu pai estava assim falando, quando chegaram alguns espíritos servidores, homens e mulheres, equipados de aparelhos esquisitos, como se fossem lança-chamas. São trabalhadores do centro de que lhe falei, desempenhando rotineiro serviço de ronda. Atendem os casos possíveis, pois os serviços especiais ficam subordinados a outros. Neste caso, enquanto tivermos que lidar apenas com os dois monstros, isto bastará. Logo mais, teremos aqui médicos e passistas competentes, para reparar no corpozinho os estragos que já se evidenciam, pois a pressão contínua faz tender para as alterações patológicas. Entrando no quarto, vimos que os dois vultos negros estavam a 2 metros de distância da menina, porém ligados a ela por um tênue fio, um cordão que oferecia coloração distinta nos extremos, sendo azulado perto da menina e preto junto deles dois. Notava-se, também, que os dois estavam parece que ligados, como se fossem chifópagos. Por que não nos veem? Perguntei. Porque estão brutalizados a ponto de estarem em piores condições de inibição do que os encarnados, do que aqueles que sofrem as restrições do corpo denso. O cordão que os une é por via das trocas contínuas de fluidos, é o vício ou trauma fisiológico. E como cada qual quer aproveitar mais o ato vampiro, pois a menina oferece vasto campo de energias para eles agradáveis, acomodam-se de comum acordo, evitando brigas e contendas que os prejudicaria mutuamente. O chefe daquele grupo chegou-se à menina, aplicou-lhe passe, tendo ela ameaçado deixar o corpo. Quando olhou para o lado e viu os dois, soltou um grito e retornou ao corpo, continuando a gritar. Foi um alvoroço na família toda, pois foram vindo, um por um, para atender a pequena. Vamos orar, disse a mãe, conforme nos ensinaram no centro. Por que não lhe dar água fluida? Acrescentou o filho mais velho, um menino de uns 15 anos, que se mostrava torturado. Façamos tudo, aventou o pai, condoído. A mãe colocou a mão direita sobre a cabeça da menina, que olhava para o local onde vira os dois vultos negros, mas sem dizer palavra. Vimos que orava com fervor, emitindo ondas de luz que variavam de cor e de intensidade. E como o seu trabalho estava sendo intensamente auxiliado, a menina sossegou e dentro em pouco adormeceu. Procurem atuar sobre todos os familiares, disse o chefe do grupo, para que sintam o auxílio rogado. Todos os servidores começaram a trabalhar, aplicando mãos e orando. O chefe do grupo veio a mim, dizendo: Teodoro, eu o conheço bem, embora você não tenha lembranças de mim. Venha emprestar o seu apoio de espírito encarnado, de quem age como fonte de fluido animal eletromagnetizado. Venha colocar sua mão sobre a cabeça deste homem, o pai da menina, o menos esperançoso de todos, aquele que mais necessita de amparo moral. Faça-o como se fosse um seu filho doente. Faça-o como se a menina fosse sua filhinha. Compreendendo suas intenções, falei-lhe. Eu sei que o amor é a grande arma de combate. Pode estar certo de que saberei ter piedade, pois embora sejam antigos inimigos e grandes devedores, também me reconheço humano, falho e pai de muitos filhos.
auxiliado pelo chefe do grupo, meus fluidos foram canalizados para um ponto certo, o plexo solar. E de tal modo intenso fora o jato, que o homem sentiu a tangência, demonstrando admiração e algum receio primeiro, para depois serenar e enviar a Deus um pensamento de gratidão, pois se julgara de fato atendido. Quando todos os familiares se haviam acomodado, o chefe do grupo falou: vamos retirar o espírito da menina, sem que vejam os infelizes. Eles irão seguindo, conduzidos pelo cordão, até certo ponto. Quando chegar a hora de vê-la, hão de querer atacá-la, como de hábito. Nessa hora, fiquem alerta, a menina será amparada por mim, e 2 de vocês descarreguem os aparelhos sobre eles. É muito provável que procurem o corpozinho da menina, refúgio de longos anos e fonte de elementos energéticos. Se assim for, eu ficarei com o espírito da pequenina, onde quer que esteja, perseguindo vocês, os 2. Tenham cuidado, não descarreguem os aparelhos contra o corpo da menina, a fim de atingir os 2 infelizes irmãos. Devemos agir com toda a prudência, para poupar à menina qualquer dano. De fato, ele envolveu a menina em sua aura luminosa, forçou a sair daí, conservando o cordão, foi se afastando devagarzinho, sendo acompanhado pelos 2. Nós também fomos atrás, pouco distante, observando o movimento dos 2. Quando em determinado lugar, o chefe tornou a menina exposta, adensando a sua própria aura e a da menina, ao invés deles 2 atacarem a pequena espiritual, voltaram e foram agarrar-se ao corpozinho. Não falavam, mas emitiam rugidos longos e cavernosos, como se fossem uivos de feras ou queixas dolorosas. Nós voltamos ao corpo da pequena, a fim de pôr em prática a ordem do chefe, conforme fora dada, sem atingir o corpo. Em vista, porém, de se acharem eles interpenetrados, isto é, os 3 formando um bloco, não pudemos agir, pois os jatos iriam prejudicá-la. Fomos ao chefe, seguindo-lhe a Mikuni e a pequenina ao corpo, informando do ocorrido. Não é possível atacá-los, porque estão interpenetrados os 3. O chefe voltou, com a pequena sob a sua proteção, tendo visto como as coisas se estavam passando. Foi então que entregou a pequena espiritual a um dos comandados, dizendo-me: você, que lastreia e pode fornecer elementos energéticos potentes, visto ser encarnado, põe a mão na cabeça do corpozinho, procurando orar com todas as forças da mente e do coração. Eu farei o restante. Volveu aos demais comandados, ordenando: não deixem que se escapem, ainda que seja necessário feri-los bastante. É bom que se adensem ao máximo, para agirem com toda a eficiência e rigor. E a operação foi executada a rigor, pois as mentes e as consciências foram empregadas a todo fervor, reforçadas ainda pelos impulsos da piedade que a todos dominava. Depois de desligados e afastados, quando grunhiam como se fossem feras acuadas, nada mais foi preciso fazer, porque estavam como que atrofiados, sem poderem locomover-se. Pareciam 2 monstros patetas, sonambulizados. Que monstros! Exclamei, horrorizado. O chefe do grupo socorrista, condoído, esclareceu: a isso conduz a maldade. São muitas dezenas de anos que vivem perseguindo, malfazendo, brutalizando. Quando foram encostados a ela, para efeito de justiça e cumprimento de programa, passaram a usufruir das vantagens que a encarnação oferece, com os seus imensos recursos fluídicos. Quanto mais foram descendo na escala vibratória, pela continuação do erro, tanto mais foram sentindo necessidade dos benefícios fluídicos. Por isso, foram cada vez mais se unindo e penetrando, invadindo a seara física da menina. Se não fosse de justiça a interferência da obra socorrista, dentro em pouco a menina iria perdendo a noção de si, e, aos poucos, o fenômeno patológico ir-se-ia pronunciando, alterando-a anatomicamente. Quer dizer, perguntei-lhe, que agora a menina ficará logo boa? Atencioso, respondeu-me: não deve, segundo o programa traçado, ficar boa assim tão depressa. Este caso se apresenta como efeito, vindo na trilha de causas graves do passado, traz, porém,
em seu bojo mecanismo, elementos de causas e efeitos, como quase sempre acontece, devendo produzir benéficos efeitos para seus implicados, no porvir. Os grandes inimigos hão de se tornar amigos, além de virem a trabalhar nas hostes do Consolador. Iremos, segundo as atenções que os encarnados nos forem oferecendo, atendendo aos poucos, até a cura radical. Devem reconhecer a intervenção do plano espiritual, segundo a vontade de Deus, devem estudar, devem chegar ao conhecimento de grandes verdades e devem desejar cooperar nas obras luminosas do Consolador em processo de avançamento. Isto, em resumo, quer dizer o seguinte: os grandes inimigos errados do passado, por necessidade, devem procurar o céu, colher seus benefícios e tudo consertar, além de se fazerem servidores da lei. Quem irá prejudicar a menina, de hora em diante, com o afastamento desses dois? Tornei a perguntar. Simplesmente respondeu-me: os fluidos por eles deixados ainda farão muito mal por algum tempo. Não os retiraremos, para que a cura vá ocorrendo aos poucos. Caso contrário, levaríamos a menina espírito para os nossos laboratórios, onde seria tratada em seu corpo perispiritual, e cujos efeitos repercutiriam normalmente no físico. Poderíamos, também, se houvesse ordem, tratar de tudo no próprio corpo físico. Porque, afinal, tudo se pode quando as leis e as ordens estão a favor. Obrigado pelas explicações, disse-lhe eu, satisfeito. Sorrindo com bondade, redarguiu: as lições pertencem à própria vida, e as explicações devemos-las a quem deseja saber, para bem aproveitá-las. Depois de se irem, levando prisioneiros os dois, perguntei a meu pai: então, papai, esses dois irmãos malfeitores não pertenceram ao grupo das famílias em luta? Enquanto vagávamos a caminho do outro serviço, explicou-me. Não pertenciam a nenhuma das famílias, havendo sido recrutados. Acontece frequentemente que espíritos inteligentes e malsãos, principalmente entre os elementos feiticeiros, recrutam pobres criaturas que, por falta de valores adquiridos e ligações com os planos melhores, são forçadas a servi-los. Trabalham como escravos, porque escravos de fato são, ficando sujeitos a castigos, se não quiserem atender aos chefes das falanges maldosas. Lembre-se de que isso é comum na Terra e por estes planos. Quem não faz questão de ser melhor, adquirindo o direito de amparo feliz, pode vir a ser presa de empreitadas criminosas, forçado por elementos maldosos da mais variada espécie. Considero, aventei, que a passagem pela Terra, como encarnado, representa coeficiente enorme de direitos adquiridos, representando, mais ainda, grandiosa soma de obrigações. Assim considerando, penso que a grande maioria dos encarnados vive ao acaso, a esmo, fazendo transcorrer os dias sem aquilatar as tremendas responsabilidades daí decorrentes. Com grave entonação, meu pai comentou: atacou, meu filho, o ponto crucial de uma grave questão de ordem espiritual. Ninguém nasce na Terra, para viver por acaso ou a esmo. A encarnação significa sagrado compromisso perante as leis de causa e efeito, visando a libertação final, a glorificação pelo desabrochamento dos valores internos. Infelizmente, porém, a grande maioria esquece os sagrados compromissos assumidos, relegando para planos inferiores os deveres de ordem moral. A criatura chafurda na carne, escraviza-se aos vícios, entrega-se aos domínios temporais. Pensa que o espírito seja coisa ulterior, diferente, estranha, adventícia. Considera os problemas do céu como sendo problemas dignos de poetas e sonhadores, quando não de utopistas e quiméricos pensadores. No entanto, um dia encontrar-se-ão vivos depois da morte, apenas sem a casca mais grossa, e desprovidos de qualquer categoria, realmente pobres de tudo. Saem do mundo como criaturas de sobrado, acostumados aos galardões sociais, e aqui virão a ser elementos de sarjeta, duendes e choramingões dos abismos. Isto é, serão tratados pelos problemas do espírito, assim como trataram dos problemas do espírito. Realmente, papai, observo que bem pouca gente, no mundo, sabe tratar dos problemas do espírito.
Muito grave, parece que sentindo angústia na alma, anuiu. Está com a razão, meu filho. Apesar de ser a terra um compartimento do céu, bem pouca gente lhe confere o devido respeito, usando-a como instrumento de ascensão íntima. O bolso e o estômago, as vaidades e o sexo, costumam poder mais, muito mais do que o bom senso, imensamente mais do que as virtudes exemplificadas por Jesus Cristo. A seguir, portanto, as trevas imperam e a criatura chora e geme inutilmente, sem ter para quem apelar, pois as dores e agravos representam apenas o produto de suas obras malsãs. Estávamos entrando por um recinto adentro, com o respeito que se deve ao ambiente familiar, quando fomos abordados por um senhor, um espírito raivoso, que nos interpelou. Mais dois intrusos. Quem os convidou a quê? Encarando-o com autoridade, meu pai respondeu-lhe. Convidar, alguém já convidou, pois do contrário não saberíamos do seu caso. Todavia, aqui viemos a serviço da lei, pouco importando a sua opinião. É do céu que nos vem a autoridade, compreendeu? Furioso, gaguejando a valer, o homem ralhou. Isto é uma farsa. É um canalismo. Todo mundo, agora, faz patifarias em nome do céu. Onde está o céu? O céu, respondeu-lhe meu pai, está dentro de cada um de nós. Porque somos todos herdeiros de glórias em potencial, glórias que devemos despertar, a fim de nos tornarmos livres e poderosos. Acontece, porém, que vivemos por acaso, cogitando de coisas mundanas, esquecidos de que, chegando a hora da morte, o panorama fatalmente mudará, terá que se defrontar com diferentes espécies de situações, quer interna, quer externamente. Abanando a cabeça com acendrado amargor, ele nos advertiu. E os senhores ainda acreditam nessas coisas? Deus, leis, espíritos, imortalidade. Ainda há quem se dê a isso. Ora, façam outras coisas. Por que, então, não pode a morte contra a vida? Faz vários meses que você desencanou, que deixou o seu corpo denso. E vive a molestar uns e a outros, sem ser compreendido, sem ser ouvido sequer. Perambula de um lado para outro, fala com todos e ninguém fala consigo. Esta noite falei com o meu filho. Interveio, triunfante. Para causar-lhe um sonho infeliz, redarguiu meu pai, consciente. O pobre homem ficou entre pasmo e revoltado. Que situação! Estarei louco? Será isto um manicômio? Cheio de brandura, falou-lhe meu pai. Jamil, ninguém está louco, apenas aconteceu que você desencarnou. Todos morrem um dia para o mundo, continuando a viver em espírito, com o corpo que lhe é próprio, segundo o grau de evolução. Você, Jamil, que viveu muito animalmente, que pensou muito nos interesses do mundo, nada fez pela melhora espiritual, vindo a desencarnar em estado de grande atrofia psíquica. Atrofia psíquica? Isso é doença. Interrompeu ele, assustado. Rimos, porque o caso era de rir, embora fosse também de lastimar. Entretanto, passado o riso, disse-lhe meu pai. É doença, Jamil, e das piores, porque é mal do espírito. Do espírito. Bramiu ele, acabrunhado. Sim, do espírito. Quem gosta muito do reino do mundo, atrofia as virtudes do espírito, embrutece-o, torna-o pesado, chumbado ao mundo. É por isso que você desencanou e ficou rondando a casa, molestando a uns e a outros, feito um fantasma mal criado. Eu. E vocês o que são? Também são fantasmas. Somos, explicou-lhe meu pai, espíritos servidores da lei de Deus. Aqui viemos para libertá-lo da tristeza em que se acha, porque, afinal, é mais ignorante e menos maldoso. Errou, cogitou apenas do mundo e dos seus quitutes, mas não cometeu males de maior gravidade. Quem os avisou? Meu pai informou-o. Um seu familiar, que teve alguns contatos consigo, e por isso andou sofrendo perturbações, foi a um centro espírita e pediu auxílio. E como os pedidos sinceros movimentam os servidores deste lado, aqui estamos para o bem de todos. É uma questão de conhecer, não é uma questão de acreditar. Os tolos dizem que não acreditam.
enquanto os inteligentes procuram aprender, procuram saber. Creio que você, Jamil, devia entrar para o lado daqueles que usam melhor a inteligência e o coração. Que me diz? O homem que pouco antes estava raivoso, que nos interrompera o caminho com a brutalidade própria do estado em que se achava, agora estava atônito, desconfiado e medindo-se todo, procurando reconhecer se de fato estava morto ou vivo. Mas eu estou inteiro. Inteiro. Gemeu, tristemente. Nós também, disse-lhe meu pai, estamos inteiros, mas estamos vivendo no corpo perispiritual. Que é isso? Perguntou, enigmático. É aquilo, disse-lhe meu pai, que a descrença jamais conseguiria destruir. Assim como a negação humana jamais poderia destruir a Deus e sua emanação. Porque são acima dos conceitos e preconceitos humanos, assim também o corpo perispiritual é acima de cogitações. Um espírito, Jamil, nunca deixa de ter um corpo, nem que seja de gloriosa luz. Aqueles, no entretanto, que vivem para as verdades inferiores, mesmo depois da morte continuam a ter corpos densos e pesados. Você, Jamil, bem poderia melhorar depressa, pois não fez coisas muito erradas, a não ser que procurou gozar bem a vida, chegando a negar a existência de Deus, com o que mais se brutalizou. Também fiz alguns bens, dei muitas esmolas. Alegou, justificando-se. Exato. Por isso estamos a convidá-lo para melhores rumos, desde que se arrependa e proponha a reparar as faltas em serviços de fraternidade. Abanando a cabeça, murmurou, em tom de lástima. A questão é saber se morri de verdade. Isso, informou meu pai, cumpre a nós. Estamos autorizados a lhe dar as provas, desde que se compenetre das verdades de Deus. Provas. Eu saberei que provas pedir. Apiedado, propôs-lhe meu pai. Para andar pela casa e não ser visto nem atendido, bastará que se acredite adoentado, enlouquecido, etc. Se nós quisermos, poderemos demonstrar que somos espíritos, com toda a facilidade de muitas maneiras. Você, no entanto, não merece coisas assim. Nada fez para merecer avisos importantes nem alertas dignos de criaturas melhores. Porque, afinal, até para as razões mínimas, cada qual recebe segundo os merecimentos. Podemos, todavia, dar-lhe uma prova à altura de seus direitos. Quer aceitá-la? Olhou-nos com a máxima desconfiança, perguntando-nos: devo confiar em sua palavra? Mais do que Deus pôde confiar na sua conduta, Jamil, respondi-lhe. Nada havendo dito nem comentado, ficara em silêncio a meditar. Visto sua incerteza, meu pai apanhou pela mão, dizendo-lhe: afianço que em tudo haverá sinceridade, a mais intensa sinceridade. Venha conosco e confie em Deus, que já é hora de fazer alguma coisa certa. Não observa que sua vida é infernal? Não vê que dormem todos os familiares? Não repara que os espíritos abandonam os corpos, e vão por aí em fora, sem lhe darem a menor atenção? Porque, afinal, deve apenas julgar-se um louco varrido. Ou todos aqui estariam com febres delirantes. Conturbado ao extremo, balbuciou. Não sei o que pensar. Não basta a vida para fazer sofrer? Não esqueça as bênçãos que o Senhor espargiu no seu caminho, Jamil. Tudo quanto chegamos a ter, bens e males, devem servir de lição edificadora. Você, que procurou gozar a vida, e gozou em larga escala, tem o direito de pensar assim. E aqueles, então, que nascem alijados de quase todos os bens, que atravessam a vida cheios de torturas, de aleijões horríveis, ou que findam seus dias no fundo das piores condições e situações, quer seja como prisioneiros, quer seja como doentes incuráveis, ou ainda nas guerras, perdendo tudo, bens e famílias. Por que não pensar naqueles que têm por casa sarjetas, por regalia esmola merecida e por graça alguma palavra afetuosa? Ademais, que lhe estamos oferecendo? Não é o direito de ter paz e trabalho? Algum tanto animado, ofereceu-se. Façam como julgarem melhor. Eu não sei o que desejar. Eu também não sabia em que as coisas iriam dar,
pois meu pai nada me havia dito. Assim que vi meu pai apanhá-lo pela mão direita, procurando sair para fora, fui colocar-me a seu lado, pensando auxiliá-lo. A questão é que fomos andando, até que depressa atingimos um bem conhecido cemitério, cujo portão se abriu à nossa passagem, assim como se abriam as portas, comumente, à nossa vontade. O pobre Jamil estava estupefato, mas não ousava dizer coisa alguma. Quando porém enveredamos pelo cemitério adentro, teve um impulso de reação. Meu pai, que vinha mantendo oculto o sorriso, perguntou-lhe: Já está com medo, Jamil? Isto é apenas um depósito de matéria usada, nada mais, e que costuma cheirar mal. Que temos com isto? Perguntou ele, horrorizado. Meu pai olhou bem, pensou e depois perguntou-lhe: Permite que lhe faça a mesma pergunta dentro de 2 minutos? Jamil, sem poder pronunciar uma só palavra, emitiu um som ininteligível e fez sinal de sim com a cabeça. Bem se via que estava transido de medo. Venha, então, e confie em Deus, recomendou-lhe meu pai. Quando chegamos defronte a um riquíssimo túmulo, perguntou-lhe: Conhece? Jamil respondeu, muito mal. Conheço. É nosso. É da família. Meu pai ordenou-me colocar a mão direita na cabeça do pobre Jamil, fazendo a concentração costumeira. Por tudo quanto foi feito, eu sei que em dado momento estávamos os 3 junto a um defunto em adiantadíssimo estado de putrefação, exalando o pior dos fedores. Com aquilo tudo acontecendo assim de repente, sem aviso de espécie alguma, repeli com tanta violência a situação, que me vi num repente acordado, assustadíssimo e sentindo o fedor inaturável. Devo dizer que passei dias e dias sentindo aquele cheiro horrível, saindo não sabia de onde. Uma noite, quando realizando a sessão costumeira, meu pai anunciou: Como já lhe disse, Jamil vive atarantado, clamando a Deus por um recurso qualquer. Se não fosse aquele trabalho, quem o faria pensar nos destinos da alma? Quem lhe lembraria as finalidades sagradas da vida? As muitas riquezas e o grande apego ao mundo, fizeram-no escravo ferrenho da terra, chumbado aos soles aos gozos temporais. Dizia, em vida, que a terra é para ser aproveitada, sugada para todos os efeitos. Embora não sendo ruim, nem maldoso, tantas pequenas faltas cometera, que de vergonha passara a não pronunciar o nome de Deus, vindo a, dentro de pouco, dar-se a comentários negativos. Foi aí que piorou, porque mentalmente forjou a separação vibratória. E como tudo quanto é de Deus, para ser e vigorar não precisa do beneplácito humano, eis que a morte o pilhou de improviso, como tal ladrão da parábola evangélica. E nós, meu filho, fomos acordá-lo para a verdadezinha que mais lhe toca. Logo estará melhor? Perguntei, interessado. Hoje mesmo se comunicará aqui. E o fedor desaparecerá. Por que, papai, tenho sentido fedor horrível? Meu pai sorriu, explicando-me. Ele é devedor, sem dúvida, mas eu lhe tenho piedade, porque também o sou, e por ter encontrado quem usou para comigo de grande piedade, quando precisei. Eu é que o andei levando e trazendo, sem ele perceber, para que os seus pensamentos o beneficiassem. E tudo saiu bem, graças a Deus. Afinal, meu filho, muita gente é a que não atende aos belos e bons conselhos, mas que sente a importância do próprio defunto, mormente quando putrefato e mal cheiroso, capaz de a um tempo ser nojento e pavoroso. Pouco depois, Jamil estava comunicando, encarecendo as finalidades da vida, os objetivos do trabalho e as lutas do porvir. Não o fazia de acordo com a melhor ética, sentindo a importância natural das boas obras, através das quais se harmoniza com a lei geral de harmonia, cuja resultante é a felicidade maior. Ele estava terrificado, e por isso procurava uma saída para a dificultosa e repelente situação. A sua boa vontade era de indústria, era sobreposta, cheirava a recurso de última hora. Por isso mesmo, falando-lhe por outro médium, avisou meu pai. Suas credenciais, Jamil, perderam algum tanto de merecimento, em virtude da pouca ou nenhuma vontade em favor da verdade, além das faltazinhas acumuladas,
A demonstração de má vontade desfavoreceu algumas oportunidades, por isso mesmo vindo a sofrer a compressão da lei. Tivesse feito bom uso de nossos conselhos, ao lhe falarmos pela primeira vez, e teria sido melhor tratado, isto é, seria encaminhado em melhores condições, sem o tremendo impacto que sofreu, e que vem mantendo sua mente em sobressalto desde aquele dia. Humildemente, anuio. Reconheço minhas faltas e meu descaso para com o Senhor. Não posso, entretanto, prosseguir assim, cheio de dores e de tormentas de variada ordem. Bem sei que estão a par de minha tristíssima situação, quero lembrar, todavia, que o mau cheiro me fez revirar o estômago, pondo-me a vida infernada. Peço a sua atenção, a sua clemência. Eu sei, interrompeu meu pai, que agora pensa assim, todo reverência aos poderes superiores. É lamentável que só agora assim o faça. Por que não pensou antes, dessa maneira? Por que não nos ouviu em tempo? Tenho sofrido tanto. Gemeu, contrito. Bastante fez sofrer, diga sim. E se não fossem as caridades que andou fazendo, sabe porventura em que plagas estaria como? Quem erra, Jamil, sempre espalha o sofrimento ao seu redor, além de insinuar para que outros também o façam. Observe que, nestes últimos dias, sofrendo horrores por causa do mau cheiro que andou arrastando consigo, foi também passando aos outros o mal-estar, as náuseas e ânsias de vômito, inclusive os desesperos. Se tivesse ouvido as nossas palavras, teria poupado a si grandes males e aos outros infelizes influências. Os familiares e alguns outros, inclusive meu filho que aí está ao seu lado, todos se viram atingidos pelo seu sofrimento. Onde passava, e conseguia atingir com as pestilentes radiações, ali deixava o mal. Observe, para efeito de aprendizado, porque as lições decorrem da vida comum e amanhã terá que ensinar a terceiros. Terá que dizer, pelo menos, que as nossas glórias dependem de nossas realizações nos domínios do amor e da sabedoria, isto é, que somos juízes em causa própria. E que, acima de tudo, é mais prudente atender um bom conselho do que tremer e berrar à frente de uma grande tortura. Terá que dizer, enfim, que aos filhos rebeldes cabe a dor, enquanto que os inteligentes se acomodam ao bom senso, poupando-se de erros e de torturas. Ato contínuo mandou pensar em Jesus Cristo, lembrando-lhe. Uma personalidade significa um tom vibratório na escala dos valores universais. Pensar em alguém, e fazê-lo com o melhor sentimento possível, é forçar a sua aura individual através do grau geral. Quem consegue atingir elevado grau de concentração, naturalmente atinge o ponto ideal de realização. Queremos que pense em Jesus, eficientemente, equipando os recursos de sintonia de que é possuidor. Ao cabo de pouco, à custa de muito esforço, consegui algumas vantagens, sem o auxílio alheio. Foi então que, por ordem de meu pai, apliquei-lhe a mão sobre a cabeça, procurando beneficiá-lo. E o foi, porque ele dera de si a boa vontade que devera dar. Isto é, agir a bem na função de religar. Quando passar a render graças a Deus, pelas melhoras obtidas, foi meu pai quem comentou. Eis aí como temos andado em caminhos errados, e como temos pensado mal a respeito de Deus. Agora deu de pensar bem e conseguiu bem, quando, porém, Deus o proibiu de fazer antes. Estas melhoras estavam ao seu dispor desde quando. É bom, portanto, irmos aprendendo as lições melhores, reconhecendo que temos vivido a julgar a Deus e sua justiça, quando as questões dependem de nós mesmos. Em Deus tudo é questão de leis regentes, e isso data da eternidade. Quem força as portas do conhecimento e procura agir bem, esse é que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, saibamos, é de sempre e para sempre. Quando se foram, encerramos os trabalhos, rendendo graças pela feliz oportunidade, mais uma vez, desejando servir, fomos grandemente servidos. Capítulo 10. Por estas alturas, a minha vida física beirava os 60 anos, estando minha mãe muito avançada em idade, longe poucas horas da largada final. Estava eu lendo um livro espiritualista,
cujas bases doutrinárias vinham dos Vedas, onde haviam sentenças deste porte. O homem é, como espírito, imortal, responsável, evolutivo e reencarnável, quando livre da matéria. Em determinadas circunstâncias pode comunicar-se, falar aos ditos vivos. Por natureza Deus lhe deu poderes e virtudes, em estado latente, a fim de que, desabrochando, se eleve à categoria dos grandes mestres. Cada espírito traz em si, por expressa lei suprema, o poder de edificar para si as glórias do bem ou as trevas do mal. Ele mesmo tem o direito de ser o seu construtor, e tem o dever de fazê-lo, pois a lei suprema é, para todos os efeitos, geral e acima de particularidades. Estava lendo, como disse, tais palavras, quando ouvi alguém dizer, nos meus ouvidos, as seguintes palavras: visite sua mãe o quanto antes. Corri à sua residência, encontrando-a recostada num amplo sofá, sofrendo tremenda falta de ar. Colocando-lhe a mão sobre a cabeça, e fazendo oração, procurei passar-lhe fluidos ao máximo, para revigorá-la. Conseguida a melhora, enderecei pensamentos contínuos ao guia que por ela costumava comunicar, a fim de obter algum informe sobre o que fazer. E obtive a comunicação. Cheia está a medida, disse ele, e bem farta será a colheita no reino de Deus, que são as regiões felizes, onde vivem os que cumpriram bem os seus deveres, trabalhando pela melhora própria e geral. Embora a separação envolva as criaturas em seu manto de luto, creio que deve sentir imensa alegria, porque é grato perante Deus e o mundo, saber que uma alma viveu a melhor conduta, executou o programa decente, armazenando glórias para si, conforto para todos aqueles que amam a verdade e o bem. Depois de outras breves palavras, partiu, deixando patente que não mais falaria comigo, a não ser na vida espiritual, quando também eu deixasse o plano carnal. Chamado o médico, e feita a consulta, diagnosticou o fim da vida física pelo esgotamento geral. Horas depois, dormindo o sono brando, envolvida por uma legião de amigos, desligou-se e planou a uns 2 metros do corpo. Vi perfeitamente que fizeram a operação do corte fluídico, pelo que foi ela afastada por um grupo de irmãos servidores. Só tornei a vê-la na hora do enterramento do corpo, visto que aqueles irmãos a trouxeram. Estava sonolenta, parecia querer dormir, mas estava aureolada e o seu semblante revelava candura contagiante. Observei que os servos do Senhor haviam-na isolado, a fim de que as vibrações dos encarnados não lhe atingissem. Feita uma prece pelos irmãos em doutrina, a caravana espiritual partiu, assim como todos os demais. Vi que espíritos inferiores ali ficaram, curiosos e perambulantes, tecendo comentários os mais contraditórios, dizendo que ela devia ser alguma protegida de Deus. Se tivesse podido, diria a eles que em Deus não existem proteções nem perseguições, de caráter algum, porque em Deus tudo é segundo leis regentes, fundamentais e eternas, e estando em cada um o dever de construir a sua glorificação, pelo trabalho desabrochante. Não foi possível dizer coisa alguma, naquele momento, nem depois, visto que outras foram as ordens recebidas. Ao querer convidá-los, mais tarde, para serem orientados nas sessões espíritas, tivemos ordem em contrário. Não mereciam, ainda, o amparo da lei, visto como nada haviam feito em vida nem ainda pretendiam fazê-lo na morte. Estavam desprovidos de recursos favoráveis, tendo em contrário, ainda, maus juízos a respeito da soberana justiça. Todavia, depois de alguns dias, minha mãe apareceu pela primeira vez, estava em companhia de meu pai e outros, porém era maior do que eles. Se alguém a visse, tal qual como se apresentou, e esse alguém fosse pouco ciente das grandes verdades do mundo espiritual, seria capaz de tomá-la pela mãe de Jesus. Alguns espíritos, muito menores em hierarquia, já foram assim considerados, gente sem a devida noção dos fatos, gente piegas, tem visto espíritos um tanto luminosos e tem interpretado as coisas de modo exagerado. A gama hierárquica é vastíssima e não é assim tão fácil discernir as tonalidades evolutivas. Todavia, de longe em longe ela comparecia, tomando parte em alguns trabalhos e alegrando a todos com a sua graciosa presença. Apenas uma vez convidou-me a acompanhá-la,
transportando-me a um plano onde a luz divina era exposta em grandiosa evidência. Devo dizer que eu estava longe daquelas alturas vibratórias, suportando aquela ambiência formidavelmente intensa à custa de sua ajuda. Diante de tamanhas glórias, defronte a tão intensas vibrações, eu tremia e chorava, mergulhado num sentimento de amor e de harmonia, como jamais poderia imaginar que existisse. Durante a lenta viagem de retorno, falou-me ela. O grau átimo individual é aquele que se caracteriza pela equidade entre o tom vibratório interior e o tom vibratório exterior ou ambiental. Naquelas alturas ficam bem aqueles que, por evolução, por capacidade vibratória íntima, estão em sintonia, pairam no mesmo plano. Cheio de gratidão, comentei. Todavia, mamãe, sou grato pela grandiosa oportunidade. Afinal de contas, tenho ido a lugares feios, auxiliando nos serviços socorristas, poucas vezes tendo ido a lugares bonitos. A viagem de hoje, para todos os efeitos, valeu como recompensa e medida estimuladora. Nunca mais, até que viva sobre a terra, esquecerei semelhante graça de Deus. Já ao lado do meu corpo, ao qual seria entregue, disse-me ela. Devemos graças a Deus, por tudo quanto nos dá, visto que de tudo podemos extrair grandes lições. Observe que, estando tudo ao dispor dos filhos, nada se consegue de favor. Ao invés, portanto, de ladainhas tolas, de bajulagens e engodos, de rituais pagãos e salamaleques comprados, procuremos agir decentemente, fazendo bem e aprendendo as grandes lições da vida. Deus quer amor e sabedoria e não pieguismos ignaros, tudo isso que o paganismo dos tempos primitivos inoculou nas almas, e que até agora as escraviza e retém nas esferas inferiores do pensamento. Enquanto a criatura apelar para as formas e os mineios, curvando-se aos rituais que são apresentados como atos de adoração a Deus, claro que não estará praticando a sua libertação espiritual. Ao que é o material deve-se usar para fins materiais, e ao que é espiritual deve-se atenção espiritual. Se dar culto melhor ao cérebro e ao coração não agrada ao Senhor, muito menos agradará fazer ofertas onde o fetichismo e o paganismo interferem, além de intervir, por acréscimo, a sanha político-comercialista. Devemos, pois, grandes trabalhos à humanidade. Tome conta de seu corpo, até que Deus queira, procurando trabalhar o quanto lhe seja possível pela melhora espiritual dos irmãos em origem e destino. Tomando conta do corpo, tudo era lucidez, como de costume, portanto, de alma encantada e cérebro exuberantíssimo, rendi graças a Deus. Já havia, muitas vezes, derramado cálidas lágrimas de gratidão, naquele dia, porém, selei a grande ventura, porque foi de todas, a maior das graças recebidas. Não é possível relatar o que seja ter um contato assim com a luz divina, luz que é fundamento onipresente. Quando cheguei ao tempo em que deveria entregar à terra aquilo que devia ficar na terra, filo com a mente voltada à luz divina, porque, graças a Deus, não tive a morte como dificuldade, para entrar na grande morte como espírito consciente. Ao invés de me apegar ao mundo, tive a ventura de me agarrar à luz divina, procurando manter o melhor contato. Ao me achar desligado, pairando sobre o corpo, sentindo em mim uma leveza indescritível, ouvi atrás de mim alguém dizer, com voz potente e penetrante: Deus quer boas obras e não adorações contemplativas. Receba aquilo que tem de direito, lembrando que é por lei e por justiça, nada mais e nada menos, porque assim o quer Deus. Quem oferece idolatrias, recebe idolatrias. Quem oferece crimes, recebe crimes. Quem oferece mentiras e fingimentos, recebe mentiras e fingimentos. Quem oferece amor e sabedoria, recebe amor e sabedoria. Porque, conforme está escrito, a cada um será dado consoante as suas obras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu estava assustado, porquanto a voz era potentíssima, penetrava os espaços e fazia estremecer o mais íntimo da alma. Quando volvi a face, para ver quem emitia aquele brado fantástico, vi que pairava no espaço uma folha de livro que reluzia, que irradiava luzes multicolores, luzes que eram palavras,
e palavras que eram aquelas que se achavam no último capítulo do Apocalipse. Quando a calmaria voltou a reinar, foi então que vi um grande número de parentes e amigos, que vinham para me cumprimentar e abraçar. Entreguei-me ao devaneio e, derramando copiosas lágrimas, fui conduzido para bem longe, até que fosse hora de enterrarem o bom instrumento que fora meu corpo carnal. Estava longe de poder falar, tamanha a comoção de que estava possuído. Entretanto, um dos grandes amigos, tomando o meu lugar, disse em voz alta, dirigindo-se a Deus, a luz divina, que é fundamento onipresente: Senhor, recebe em teu seio de luz e de glória a gratidão de teus filhos e servidores. Sábias e justas são as tuas leis e muito podem colher aqueles que se dão a compreendê-las e a executá-las. Graças a tudo isto, Senhor. Fim da fúnebre cerimônia. A caravana ergueu-se, conduzindo-me ao local onde ficaria entregue em sono reparador. Quando acordei, ouvindo música sublime ao longe, e tomado de envolvente embalo deslumbrante, reconheci que ao redor estavam bastantes amigos e parentes. Foram todos vindo e falando, até que minha mãe chegou, a última de todos, feita a imagem da bondade ou da santa maternidade. Eu não sabia o que ela iria dizer, pois em seu meiguíssimo olhar pairava um enigma. Todavia, quando falou, anunciou-me: Filho, Jesus nos aguarda para trabalhos de suma importância, trabalhos informativos e consoladores. Vamos tratar daqueles que ainda pairam nas regiões inferiores, nas esferas onde as graças de Deus se acham distantes de seus filhos, quer seja por faltas cometidas, quer seja por ausência de evolução. Para que falar deste reencontro, meu filho, se tantas vezes nos temos reencontrado, no curso das mortes e das vidas? Depois de algumas palavras a mais, perguntei-lhe, assim que pude conversar: Eu sei que, na terra ou no céu, variam infinitos ramos do saber e de atividades. Que irei eu fazer? Veio meu pai, saindo dentre os amigos e parentes, colocando-se ao meu lado. Apontando para ele, minha mãe falou: Não sabe ainda que coisas temos do pretérito, com toda a exatidão, mas, afinal, sabe um pouco. Se quiser saber tudo da melhor forma, será muito fácil, porque os merecimentos o garantem. No entanto, em linhas gerais, estamos articulados, algumas dezenas de irmãos, a grandes prejuízos. Alguns foram algozes, outros foram vítimas. Deus, porém, quer a todos como a filhos, ensejando oportunidades de paga e de redenção. Graças a Deus, temos conseguido bastante, pois durante os séculos temos voltado ao plantel carnal, onde as vítimas abraçam e embalam os algozes, e vice-versa, até que a compreensão e o amor tomem o lugar da ignorância e do ódio. Olhei bem para meu pai, enquanto ela falava, reparando que ele derramava, em silêncio, copiosas lágrimas. Ela, entretanto, prosseguia: Eis aí, meu filho, que seu pai o aguarda para serviços de reconciliação e melhoras em geral. Foi ele, em dias que vão longe, o algoz de todos nós, um dos maiores errados religiosos da história, um dos grandes perseguidores dos primeiros cristãos, volvendo mais tarde a reincidir em faltas, tornando-se inquisidor e dos mais fanáticos. Devemos, portanto, a ele, trabalhos de perdão e de auxílio. Porque muitos outros ainda se acham em piores situações, revoltados e odientos, vingativos que se tornaram, por causa dos tremendos sofrimentos. E, saiba, a todos devemos trabalhos fraternos, em conformidade com a lei, onde pudermos semear a compreensão, e por ela a reconciliação, e, por esta, a obra de soerguimento em geral, façamo-lo. Porque, um dia, quando todos os grandes divididos estiverem de novo reunidos, viremos a sentir em nossos respectivos corações a maior de todas as graças, que é sentir intensamente a felicidade daqueles que foram os nossos maiores inimigos. A verdadeira glória é filha dileta da harmonia. Apanhando-nos pelo braço, aproximou-nos, dizendo: Abracem-se com ardor e carinho, porque tudo isto custou muito a ser obtido. Eu rendo graças a Deus, porque o programa de trabalhos está em curso e os resultados têm sido grandes.
E enquanto penhor a Deus todas quantas atividades venha ao poder executar, reclame de todos a melhor cooperação, em benefício daqueles que ainda se acham entregues à ignorância e à dor, à idolatria e ao paganismo. Irão ver, e podendo servir, a muitos que se acham afastados da melhor conduta, gemendo e chorando, blasfemando e causando males, esquecidos de si mesmos, alheios aos divinos bens de que são portadores. E lastimando em si mesma a incúria de muitos, propôs. Vamos, afinal, depois de tantos séculos de luta, vitórias e fracassos, dar um impulso a mais na campanha redentora de nossos irmãos sofredores, daqueles que se acham enredados em nossa história. Vamos dizer-lhes que se esqueçam das contendas individuais e que se lembrem da hora cíclico-histórica que bate às portas da humanidade. Vamos dizer a eles, meus queridos, que deixem a justiça por conta de Deus, e que se entreguem aos trabalhos de redenção, porque a hora cíclica é premente, reclama severas atenções. Como tivessem feito, alguns espíritos, desde muitos anos, alusão à hora cíclica em curso, advertindo sobre a sua influência de ordem geral, influência que teria ação irrevogável sobre todas as criaturas terrícolas, encarnadas e desencarnadas, perguntei-lhe. É assim tão importante a questão cíclica, para que dela todos falem com acendrado zelo. Fixando-nos bem, um por vez, respondeu-me. Assim como as criaturas têm suas diferentes idades, e devem corresponder a elas, assim os mundos e suas humanidades devem também corresponder aos tempos. Quando para um mundo e sua humanidade aparece uma hora de transição, significa que haverá melhora para uns e piora para outros, porque, verdadeiramente, sempre existem os que ficam para trás, envolvidos em suas infelizes realizações, enredados em seus próprios crimes e apegados a seus próprios conceitos inferiores. Ora, convenhamos, a Terra se acha em hora convulsiva, por causa da transição cíclica, em cujo bojo está saliente e patente a restauração do cristianismo do Cristo, ou da Igreja viva, edificada sobre a revelação. Incutindo a voz entonação grave, como que a lembrar a grandiosidade da hora em curso, emendou. Para dizer-lhe o quanto é importante a transição cíclica em curso, quero dizer que a vinda do Cristo se processa através de seus imediatos, movimentando as legiões que atingirão até os mais afastados rincões e mais endurecidos irmãos, sacudindo-os, procurando movimentá-los, acordando-os para o progresso necessário. E se calhar, como infelizmente acontecerá, de muitos não quererem ouvir o grande chamamento, então haverá degradação. Porque, saibamos, quando um mundo e sua humanidade evolvem, alcançam melhoras, fatalmente descem aqueles que fecham seus ouvidos ao brado de alerta, aqueles que fincam pé em suas estultas convicções. É que a lei presidente de todos os fenômenos, vigora para todos os efeitos, conferindo a uns da razão direta de seus impulsos progressivos, assim como a outros pela recalcitrância nos erros. A direita e a esquerda, compreendemos, estão ligadas pela mesma força propulsora, a diferença é de ser atrativa ou repulsiva a influência, nada mais. Quem não atende ao apelo atrativo, inclui-se na ala repulsiva. É o fenômeno do peso específico, é a autoclassificação, cuja força embaladora, para estacar, só mesmo à custa de tremendos esforços empregados em contrário. Quem se negar aos convites da hora presente, entregando-se à rebeldia ou descaso, no amanhã se terá em péssimas condições, custando muito mais para subir e se harmonizar com a grande lei de harmonia universal. Refeito da comoção que o afetara, meu pai balbuciou. É certo que temos dentro de nós mesmos o reino de Deus. Não é fácil, porém, movimentar os recursos construtivos, quando nos apegamos aos imperativos do individualismo, principalmente quando tangidos pelos fanatismos religiosos. Quero crer que hajam muitos errados, tortuosos, que conduzem a treva e suas amarguras. Entretanto, parece-me, os errados religiosos quase sempre são os mais ferrenhos e endurecidos. Eu, por exemplo, quando me falavam de reconhecer as faltas, os crimes hediondos, os horríveis morticínios, sentia crepitar em mim a chama das reivindicações a que julgava ter direitos, endereçando a Deus toda a ira de que era capaz.
Hoje tudo isso parece estranho, mas a verdade é que eu pensava ter feito bem a Deus, e a Jesus, matando e trucidando por divergências religiosas, arrogava-me, portanto, direitos que julgava justos e acima de cogitações. E como tudo permanecia em trevas e tormentas, descendo cada vez mais, tanto mais cresciam os ódios em minha alma. Creio que cheguei a ser ódio puro. Onde está Jonas? Perguntei-lhe. A lembrança fê-lo sorrir, havendo-o anunciado. Jonas está se curando, enquanto se esforça para curar os outros. Leva tão a sério a sua função de passista, que se impõe rigorosa conduta mental. Estuda tudo quanto lhe cai em mãos, demonstrando grande interesse pela chamada sabedoria antiga, pelos ensinos dos grandes mestres do passado. E como todas as revelações antigas são caminhos que conduzem à síntese cristã, que se constitui da lei moral e do batismo de espírito, eis que Jonas enriquece a mente com as leituras proveitosas, enquanto se modifica vibratoriamente com os trabalhos de cura e com as concentrações porfiadas a que se entrega. Já está muito distante daquela característica idólatra e ronceira com que se apresentou naqueles dias, quando fomos retirar daquela região inferior. Gostaria de vê-lo, pedi. Minha mãe sorriu, afirmando. Sem dúvida. E terá de vê-lo, e de auxiliá-lo, pois estamos incumbidos da nobre função de soerguimento. Todos quantos fazem por acertar, aceitando o convite da verdade, se fazem credores de nossos préstimos. Através dele, e de outros muitos Jonas que se acham agrilhoados aos tremendos crimes, faremos um grande e honroso trabalho, recambiando ao reino de Deus aqueles mesmos que em nome de Deus praticaram terríveis ações. Já que estamos em melhores condições, façamos tudo quanto seja possível e justo por aqueles que se acham entrevados, desde que manifestem tendências de reajustamento intelecto-moral. Nessa hora, deu presença a senhora Alzira, que me envolveu com seu halo de luz, amor e simpatia. Sua chegada movimentou a todos os presentes, porque sua elevação absorvia, encantava e sugeria adoráveis emoções. Ela tocava, com o seu amoroso e poderoso tom vibratório, o íntimo das criaturas que se lhe chegavam ao alcance da palavra. As almas que se edificam, que vão ingressando na esfera do grande amor, causam esses fenômenos, imantam as pessoas de boa vontade, porque têm o condão maravilhoso de atingir, com as suas emissões vibratórias, a intimidade das almas irmãs. A sabedoria tem o seu modo de se impor, causando admiração, prendendo o intelecto, mas a maravilha das maravilhas está no amor, porque este encerra um tempo, a maior soma das virtudes divinas. Quem sabe é importante, mas quem verdadeiramente ama é muito mais ainda, é glorioso. O meu primeiro grande contato, depois da pequena morte, da largada carnal, foi realmente uma grandiosa entrada na grande morte, nos felizes planos da vida maior. Se ainda falamos nos planos da morte, devemos discernir entre uma e outra, pois que, de fato, nem sempre se encontra a grande morte, por mais justo e certo que jamais se poderia escapar da pequena morte. Verdadeiramente, uma vez que temos de enfrentar a pequena morte, por que não cuidar daquela que significa a grande vida? Outro fato surpreendente, para mim, foi reconhecer, depois da liberdade carnal, que muitos dos amigos e conhecidos da terra, haviam sido criaturas com quem havia tido contatos em outras vidas, sendo algumas delas elementos consanguíneos, familiares bem chegados. Pude observar, também, que em alguns casos tínhamos tido empreitadas idênticas, trabalhando pela melhora de outros, mas nem sempre focalizando as condições e situações com interesse de pontos de vista, de onde surgiram não poucos entraves à obra benfeitora. Durante os dias terrenos, por exemplo, alguns confrades sustentaram divergentes pontos de vista, achando que devíamos endereçar práticas e atividades para tais e quais rumos, não faltando quem se desse a interpretações diferentes, quer a conceitos doutrinários, quer a trabalhos mediúnicos. Durante aqueles dias, procurei conselho com os guiás, dizendo eles que nem todos podiam focalizar as variantes questões pelo mesmo prisma, por causa das diferenças hierárquicas e psicológicas,
além daquelas que decorriam dos princípios educativos admitidos. Contudo, avisaram-me, então, que ninguém tinha obrigação de querer ficar bem com todos, sendo até imperioso, em certos casos, e para determinados fins, que convinha ficar do contra, ser avesso. Ora, como cada facção alegava estar agindo em conformidade com as instruções de seus respectivos guias, tornei a falar com os meus, dizendo eles que isso tudo estava certo no plano geral, mas que viria a estar errado no plano particular, uma vez que o mundo espiritual se caracterizava pela diversidade formidável de regiões e esferas hierárquicas, alojando criaturas de diferentes tonalidades evolutivas, de onde surgiam as divergências de conceitos e de gostos. Vinha encontrar a exatidão da afirmativa, e a razão de ser das vastíssimas modalidades de culto nas hostes espíritas, por causa das variantes regiões e esferas, de onde vêm os encarnados, e de onde são os guias espirituais. Assim como são divergentes os graus evolutivos, na carne e fora dela, assim são divergentes os conceitos e os matizes doutrinários, práticos e teóricos. A grande regra é melhorar sempre, avançar tantas quantas vezes seja possível, jamais estacar nas vias do progresso, mas, infelizmente, nem sempre as criaturas assim o entendem. Parece estranho, mas é comum que haja dialética para tudo, por isso mesmo, enquanto alguns há que se sacrificam para melhorar sempre, outros há que se esforçam nos domínios da iniquidade, do mau uso das faculdades e dos recursos que Deus coloca ao dispor de seus filhos. Nem sempre a vida terrena ensina o melhor, restrita que é por natureza das densidades ambientais. Também é certo que nem sempre a desencarnação pode ensinar tudo quanto poderia, visto como não lhe cumpre fazer santos nem devassos, mas apenas entregar o indivíduo a seus próprios merecimentos. Merecimentos quer significar esferas, regiões, locais de habitação, condições e situações, etc. Cumpre, portanto, aprender ao máximo e ao máximo fazer tudo quanto é bom. A mania de adiar para amanhã, ou talvez para o futuro, qualquer iniciativa digna de atenção, tem posto muitos elementos em situação crítica. Olhar para trás, depois da pequena morte, nada resulta. Para melhorar, até mesmo para melhorar, cumpre levar em conta as oportunidades do presente, as ofertas da hora precisa, porque o tempo nem sempre tem o mesmo valor, como capital a ser empregado. Quando chega a ser tarde, para alguns arrependimentos, que outro recurso resta sem ser aguardar novas oportunidades? E quem sabe ao certo em que bases virão, para aquele que se fez de esquecido em face dos mais íntimos e sagrados deveres? Faz poucos dias que, visitando em companhia de meu pai a residência de um confrade, ainda encarnado, fomos surpreendê-lo em atividades francamente condenáveis, metido entre elementos de baixíssimo padrão vibratório, sustentando os piores propósitos. Ora, este homem, apreciavelmente inteligente, que tivera a aventura dos bons conhecimentos doutrinários, porque se enredara com elementos espirituais de baixo padrão. Ouvimos-lo defender sua tese, sua concepção, mais de uma vez, acompanhando-o alguns dias, estava certo de estar em boa companhia e fazendo bem. E argumentava, com bastante ênfase, que suas influências cresciam, dia a dia, junto ao mundo espiritual. Diante de tamanha descida, lastimei, falando a meu pai. Não existem, realmente, conceitos e opiniões que não sejam defensáveis. A questão, no entanto, não é convencer a si e aos outros. É convencer a lei de harmonia universal, é conseguir o equilíbrio no porvir. Versado na tarimba dos tremendos sofrimentos, meu pai afirmou. A vantagem, Teodoro, é que de tudo chega a hora. Agora, para ele, chegou a hora de pensar assim, movido pelos interesses imediatos. Amanhã, quando tiver que deixar o plano carnal, terá que, consequentemente, enfrentar outra hora. E poderá, à custa de sacrifícios, chegar a grandes conclusões. Eu sei que não é esse o sistema usado pelos mais prudentes, mas, ponderemos, quem é obrigado a ser prudente de um salto? O bom senso é filho do acaso. Pesaroso, intervim. Ele teve boas informações doutrinárias,
Conversou com espíritos cristãos de dignos de apreço. Desvios conscientes terminam custando bem caro. Encolhendo os ombros, meu pai argumentou. Você ainda não sabe tudo a meu nem a seu respeito, mas eu já revi tudo o quanto poderia ter de mais proveitoso e interessante. Que maior falta, do que matar em nome da fé, julgando fazer bem a Deus? Afinal, Teodoro, não é da lei que ninguém tem o direito de matar? E não matei eu, assim como o fizeram outros, e como tantos outros vivem fazendo ainda. Como regra geral, ou medida coletiva, onde está a prudência? Não observa que, 20 séculos depois de edificada a Igreja Viva, sobre a revelação, pelo maior espírito planetário, ainda se fazem os piores erros, ainda se aprimoram idolatrias, ressomando aparatos pagãos e comerciais, em nome da fé. Que povo está isento de maus elementos? Onde não espocam taradismos e atos horrendos? Em que parte da terra a justiça não sofre corrupção? Qual a religião que não aloja corruptos e marginais da pior espécie? Observando minha tristeza, depois de fazer breve estacato ponderou. Meu filho, minha vítima de outros tempos. Você está retornando agora do mundo carnal, cheio de belas conquistas, equipado de santas realizações. Sua mente paira num plano superior, longe das misérias das regiões inferiores. Eu sei o quanto se chocam os conceitos e preconceitos, de homem para homem, de local para local, de esfera para esfera. São brutais as divergências, são terríveis as comparações. Entretanto, bem sabe, a grande lei põe equilíbrio a tudo, no curso dos tempos e das vidas. Levanta-se ela do íntimo de tudo e de todos, do indivíduo e das coletividades, forçando ao equilíbrio, impondo a ordem, fazendo-o atingir o ponto final. Não se apoquente, portanto, ao defrontar um irmão que se desvia, depois de saber o que é melhor. Isso é triste, mas é possível, porque todos podemos jogar, até certo ponto, com o relativo livre-arbítrio. E o erro de um tempo representa a dor de outro tempo, restando ainda, como consequência, a experiência para outros tempos, talvez para a eternidade. É compreensível, mas é doloroso, ponte-lhe. Encolhendo os ombros, gesto bastante seu em casos tais, retornou. É simplesmente humano. As grandes lições teóricas valem muito para os grandes espíritos, porque os medíocres pensam e agem de outra maneira. Se um companheiro de trabalhos deixa o bom caminho, estribado nos ensinos do Evangelho e da codificação, e lança-se nas dobras do mediunismo comprometedor, visando vantagens mundanas, isso apenas constitui uma falta humana, coisa que vem dos primórdios da humanidade. Está jogando com a liberdade relativa que o céu lhe confere, no porvir, certamente colherá os produtos da falta, nada mais. A lei é viva e a justiça vem sempre a tempo. Pior faríamos, lembre-se, empatando o tempo com quem o não merece. Vamos à cata de outros, que sabem e querem o melhor. Não percamos tempo com o ruim defunto, como diz o refrão. Foi, em verdade, cheio de pena que deixei o recinto daquele irmão, que havendo perfilhado a sã doutrina, descambara nos rumos de práticas nocivas, vindo a se mancomunar com elementos espirituais de padrão bastante inferior, que lhe consumiam o precioso tempo e lhe exigiam práticas viciosas e comezainas deprimentes, em troco de serviços rampeiros, de préstimos comprometedores, advindos por vias escusas. Fomos apreciar, a seguir, em outros recintos, os serviços educativos, com base nos trabalhos mediúnicos escrupulosamente cultivados. Como ninguém ali era de má conduta proposital, ninguém procurava desculpar suas faltas, armando discrepâncias para com os dispositivos da lei de Deus e dos ensinos do Cristo. O ambiente psíquico era superior, pode-se dizer sublime. Nenhum espírito prometia atos prodigiosos, nem reclamava práticas e quitutes animalescos. Todos insinuavam boas leituras, felizes aprendizados, nobres empreendimentos. Na lembrança de todos estava o reino do Senhor, que é íntimo a todos os filhos de Deus, e que deve desabrochar à custa de esforços sábios e amoráveis. Fomos colher, enfim, na semeadura do passado,
Os frutos saborosos da vinha do Senhor. O novo presidente da casa, lembrando o meu acendrado penhor doutrinário, nas bases fundamentais do Divino Mestre, anunciou aos presentes, com grande alegria. Faz hoje, meus irmãos, há 30 dias que o nosso querido irmão Teodoro partiu na direção das plagas superiores da vida. Bem sabeis o quanto era evangélica sua formação doutrinária, o culto de sua própria conduta humana. Iremos hoje, em seu louvor, comentar aquele capítulo que lhe era tão caro, aquele capítulo que deve merecer de todos os espíritas grande respeito, porque testemunha, radicalmente, ser o Espiritismo a restauração do cristianismo do Cristo. Faremos a leitura do capítulo 14, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde se lê, onde se aprende que Jesus veio derramar do Espírito sobre a carne, conforme a promessa antiga, e que os apóstolos, em seguida ao Pentecostes, foram pelo mundo espalhando a grande novidade, a doutrina da verdade. Foram lidas e comentadas as palavras de Paulo, fazendo o novo presidente as devidas comparações com os 2 primeiros capítulos do livro dos Atos, para extrair a conclusão irretroquível, de ser o Espiritismo a restauração do batismo de Espírito, razão de ser da vinda de Jesus Cristo ao plano carnal. Fim. Este audiolivro foi postado sem qualquer intuito financeiro, e representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso, e divulgação para todos, e esclarecimentos para os admiradores da doutrina espírita. Lembre-se de valorizar, e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos audiolivros. Junte-se a nós em Telegram para receber notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.